Olá, estamos aqui para mais um Bíblia Toda, 14ª semana. Estamos caminhando, e dessa vez cobrindo o período que vai desde 1 Crônicas 27 até 2 Crônicas 21. Essa explicação vai ser mais rápida porque vocês já viram essas histórias. Como nós sabemos, Crônicas repete a história de reis, dando um pouquinho mais de ênfase e atenção ao lado de Judá. Mas nós vamos estudar melhor isso aqui daqui a pouquinho. Antes de falar do nosso texto dessa semana, as perguntas da semana anterior. Primeiro eu perguntei, qual salmo que Davi declama na chegada da arca ao templo em Jerusalém? Lembrando que na semana anterior nós vimos que Davi é restaurado como rei, e ele está em Hebrom, e aí então ele conquista a cidade de Jerusalém, que é quando Joabe é confirmado como chefe do exército, e então prepara a cidade para receber a arca. Aquela passagem famosa em que Mical se escandaliza de ver Davi dançando no meio do povo, na alegria da arca. E quando ela chega, então, ele declama um salmo, que está lá em 1 Crônicas 16. E este salmo não é um salmo, é uma pegadinha aqui, são 3 salmos, o Salmo 96... Cantai ao Senhor, todos os povos, declarai a sua salvação. Salmo que é tão cantado hoje numa música, né, conhecida pelo nosso grande amigo Nelson Bomilcar. Eu lembro quando ele fez essa música lá na Faculdade Teológica de São Paulo, estudando salmos. Chegou em casa e fez essa canção, que hoje é uma das canções mais conhecidas das igrejas. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então, Salmo 96 tem pedaços aqui nesse texto, assim também como os Salmos 105 e 106. É muito interessante ver o Salmo no contexto do momento, ou seja, a alegria de Davi por ver a arca entrando e ocupando seu lugar em Jerusalém, e a expressão disso em louvor. Bom, a segunda pergunta tem uma outra conotação, ela era por que Deus não permitiu a Davi construir o templo. E aqui também, para quem leu direitinho aqui, você tem 2 explicações. Davi pergunta a Deus, Davi quer a Deus, ele construiu, trouxe a arca e queria fazer uma casa. E ele dizia, Senhor, eu estou morando num palácio e a tua arca numa tenda. Eu quero fazer uma casa de cedro, o cedro do Líbano, aquela madeira mais famosa que tinha. Então ele queria fazer algo que valorizasse a presença de Deus. Eu quero construir um templo. E aí então, quando ele consulta Natã, o profeta, sobre isso, Natã responde assim, tudo que está no coração do rei, Deus vai abençoar, pode fazer. É interessante essa passagem porque mostra que o homem funciona assim, né? O Natã era um longo conhecido de Davi, já tinha dado umas duras nele por causa de Batseba, foi ele que falou que ele estava errado na questão de Urias. O Natã acompanhava a história de Davi, mas aqui ele está dizendo, Deus vai abençoar o que você quiser. Só que o Natã está saindo, Deus fala, vai lá e volta e fala que ele não vai construir o templo. Então, em 1 Crônica 17, Natã diz sim no versículo 2, mas Deus manda dizer não no versículo 4. Por quê? E aqui, essa frase, né? Deus não habita em templos. Muito importante nos dias de hoje, porque nós valorizamos o lugar. Você diz para as pessoas, domingo vamos à igreja? E teologicamente errado, porque você não vai à igreja. A igreja não é um lugar com endereço. A igreja são pessoas, é o corpo de Cristo. Deus não mora num lugar, Deus não tem um endereço. E Deus fala aqui, olha, alguma vez eu pedi para vocês fazerem alguma coisa para mim? Eu estou aqui desde sempre com vocês, não preciso de lugar. Agora, a outra explicação, que é dada em 1 Crônicas 22, quando Davi está instruindo Salomão, porque o que ele fez? Já que eu não posso, vou preparar. Então ele acumulou todo o material, fez todos os acertos, conversou com o rei Irão, que é o rei de Tiro, fez a aliança para deixar tudo pronto para que seu filho fizesse o templo. Então ele diz, olha, Deus não quis que eu fizesse porque eu tinha muito sangue nas mãos. Homem de sangue. E aí então vem essa aplicação que apesar de todo o amor de Deus a Davi, apesar de todo o coração de louvor, de adoração de Davi para com Deus, ele era um homem da espada. Ele começou a sua história matando um gigante e ele teve os seus valentes que dizimaram milhares, vamos ver isso de novo aqui, né?
e, portanto, não era ele que ia fazer o templo. O templo, adoração, o templo, não violência. Igreja não se mistura com guerra. Então, Davi não era o homem, era um homem de sangue. Respondidas as perguntas, vamos aqui para o conteúdo dessa 14ª semana, finalzinho de 1 Crônicas 27, 28 e 29, os 3 últimos capítulos, e grande parte de 2 Crônicas até o capítulo 21. Como eu disse, não tem muito que gastar tempo aqui, porque eu já expliquei longamente toda essa história lá em Samuel, em Reis, 1 e 2 Reis. Então vocês já conhecem, mas é interessante quando vocês estiverem lendo, dar uma olhadinha como uma coisa complementa a outra. Como eu disse, o livro de Crônicas, ele foi escrito dando um enfoque no reino de Judá. E essa garantia de que a descendência de Davi está documentada. Então vamos lá. 1 Crônicas 17 é o finalzinho dessa preparação de Davi para a construção do templo. E é interessante aqui que ele coloca lá, explica como funciona a coisa. 24.000 homens, de cada uma de 12 grandes generais, eram alocados por mês para cuidar das portas, que era a questão, ou seja, da segurança de Jerusalém. Então ele descreve aqui em Crônicas 27, todos esses capitães de 24.000 que cuidavam da segurança da capital de Judá, no momento é Israel, que era tudo junto, né? A capital de Israel, que era Jerusalém. E você vê alguns nomes famosos aqui, como Benaia, o filho de Joiada, que era um dos 30 valentes, e o Joabe, e toda aquela história. Então, ele descreve os capitães e o número de pessoas que apoiavam Davi como porteiros. Ele lembra aqui no versículo 24 que não se contavam os soldados por conta daquela praga que Deus mandou, porque Davi quis numerar, e Joabe falou, para que você precisa de saber o número? Então ele reflete aqui novamente a história de Samuel. 1 Crônicas 28 são as instruções de Davi a Salomão, e você percebe aqui que essas instruções de Davi a Salomão são diferentes daquelas de Samuel. Essa parte de Crônicas ela tem um foco muito mais no lado positivo, não conta tanto as entranhas do poder aqui. Então, lá em Samuel, Davi estava falando, olha, lembra do Simei? Então, não deixa ele vivo não. Olha o Joabe, filho de Zeruia, Zeruia é irmã dele, então, portanto, sobrinho, o Joabe matou fulano, ciclano, beltrano, matou o Absalão, toma conta dele também. Então, as instruções de Davi para Salomão e Samuel são instruções de vingança e de preparação para ele que ele tenha força no seu trono. Aqui, ele está falando do templo. Ele está falando que Salomão tinha que continuar aquilo que ele fez diante de Deus. Que são os dois aspectos aí, o humano e o diante de Deus, da vida de qualquer um de nós, né? 1 Crônicas 29, o último capítulo, fala das ofertas ao templo. Ofertas ao templo, ou seja, dinheiro arrecadado para fazer aquele templo maravilhoso que Salomão fez, descrito mais para frente. E aqui tem mais um salmo no capítulo 29, no versículo 10, né? Então, fica aqui a minha perguntinha, vamos ler aqui, quer ver? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. E vai por aí. Perguntinha, esse salmo está onde? Está em algum lugar? Procura aqui o nosso salmo, mais um salmo de Davi, no momento em que ele está entregando para o seu filho Salomão toda a condição de fazer o templo. Muito bem, termina aqui o capítulo 29 e começa o livro de 2 Crônicas. Bom, eu não quero repetir as histórias aqui, então vou aqui dar uma lembrança dessas conexões que tem 2 Crônicas com o livro de Reis, né? Então, em 2 Crônicas, primeiro, o Salomão assume o poder e pede a Deus sabedoria. Deus se mostra a ele e ele pede sabedoria. Nós já falamos sobre isso atrás. No capítulo 2, ele faz uma aliança com o rei Irão, uma aliança que é para viabilizar a logística,
e na construção do templo. Aqui é interessante que ele coloca números: 70 mil homens de carga, 80 mil homens cortando na montanha. 150 mil pessoas é o tamanho da maior empresa do Brasil. Hoje o número de empregados da multinacional é menor do que isso aí. Então você coloca 150 mil pessoas para um foco: construir o templo. Essas montanhas é cortando os cedros do Líbano ali e trazendo as riquezas. Então, gente da carga carregando as coisas e preparando o material. 150 mil pessoas. Olha o exército. Em 2 Crônicas 3, a construção começa no segundo dia, do segundo mês, do 4º ano de reinado de Salomão. Então ele prepara mais 4 anos e começa a construir. E vai lá então explicando aqui sobre o templo, que aliás já faço aqui a minha pergunta também, a segunda pergunta dessa aula: quais eram as dimensões do templo nos dias de hoje? Como é que era o tamanho do prédio que Salomão estava construindo aí? Dá uma pesquisadinha, ele explica aqui as coisas com os padrões do Velho Testamento. Um prédio de hoje, a que se assemelharia este templo? 2 Crônicas de 4 a 6 é a montagem de tudo isso. Ele fala do altar, do mar de bronze, da arca e vem com a consagração. E aqui eu queria lembrar bem porque Salomão faz uma oração, no versículo 18. E todo esse contexto aqui, ele fala: Deus, esse aqui é a sua casa. O Senhor não habita numa casa feita por mão de homens. Mas olha, quando nós viermos aqui orar, quando o povo se reunir e clamar, quando nós precisarmos, quando houver o necessitado, então ouve o que nós estamos clamando. Ouça a oração que se fizer nesse lugar. Essa palavra de Salomão é muito importante. Ela é lembrada mais para frente aqui várias vezes, porque ele está dizendo: esse lugar físico é um lugar onde nós vamos te buscar. E essa identidade nacional do povo de Israel com o templo, ela se tornou o eixo da história de Israel. Jerusalém, o templo. Isso é até hoje. Então veja a importância que tem aqui este momento na história em que Salomão está consagrando o templo. Eu vou ler aqui alguns versículos só para referenciar isso que eu estou falando. Estamos aqui em 2 Crônicas 6, né? Salomão abençoa o povo. Versículo 6 diz: porém escolhi Jerusalém para que ali tivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Então Jerusalém, capital, indivisível de Israel. Versículo 9 diz: contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Deus falando para Davi e Salomão lembrando aqui o que tinha acontecido. E aí ele se põe de pé e começa a orar. Ele começa a orar, dizendo que não há Deus semelhante, que não há ninguém como o Senhor. E aí ele diz que eles vão guardar os caminhos, e agora ele lembra as palavras aqui: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor. Ele descreve todas as situações em que o povo estaria buscando a Deus, né? Quando tiver fome, quando tiver peste, quando tiver guerra, quando tiver problema. E aí o versículo vai falar: toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estenda a sua mão para esta casa. Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, a fim de que temam ao Senhor. Por que isso é importante? Porque isso acontece até hoje. Versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Então, ele está colocando aqui o lugar como um ponto importante. E até hoje, o Muro das Lamentações é esse lugar. Aquele pedaço do muro ocidental, como dizem lá em Israel, ele é o muro original do Templo de Salomão. É o que restou desta construção aqui. Então, o povo de Israel, que não tem mais acesso ao templo, porque isso hoje está na mão dos árabes, dos muçulmanos, tem uma mesquita ali em cima, onde era o templo, mas na base do templo, no muro, restou aquele lugar que ainda é o original. Então, todo judeu vai para lá e reza, ora. E pessoas do mundo inteiro vão ali, pegam o seu papelzinho e coloca ali nas brechas do muro: ouve, ó Deus,
a oração que se fizer nesse lugar. Então você veja, apesar de Deus ter falado tantas vezes, eu não habito num templo feito por mãos de homens, eu não tenho uma casa, não tenho endereço, o simples fato daquele templo estar ali de pé, depois de 3.000 anos, faz com que haja uma mística. E todo mundo vai lá dizendo, essa minha oração vai ser ouvida aqui. Continuando, em 2 Crônicas 7, Deus fala com Salomão pela segunda vez, e promete que se ele for fiel, ele vai ter o seu nome levantado. Salomão cresce, edifica cidades, o reino cresce, capítulo 8, capítulo 9 vem a rainha de Sabá, aquilo que nós já contamos a história, de uma maneira mais resumida aqui, Salomão morre em 2 Crônicas 9. E vê que aqui não tem nenhum tom negativo, porque lá em Samuel explica que o Salomão, no final da sua vida, derrapou feio. As muitas mulheres mudaram seu coração. Aqui é uma crônica neutra. Diz que ele viveu, 40 anos reinou, morreu, e aí o seu filho Roboão pega o trono. Aí há então, no 2 Crônicas 10, a divisão, reinos do norte, reino do sul, vocês conhecem isso. 2 Crônicas 11, a proibição da guerra entre as duas nações. Deus falando para Roboão, não vai perseguir o Jeroboão, não. Deixa ele lá. Você perdeu, está perdido. Coisa que não aconteceu, porque na sequência, quando morre Roboão, Abias, o filho dele, já vai lá guerrear contra Jeroboão. Ganha, olha, 500.000 pessoas são mortas, isso está aqui em 2 Crônicas 13. E o Abias, então, recupera pedaços para Israel daquilo que Jeroboão levou. 10 tribos foram embora, 2 ficaram, então a maioria estava no reino do norte, né? O Abias reina um bom tempo, teve tempo de ter 22 filhos, 16 filhas. E aqui é interessante, 2 Crônicas 13, ele fala de alguma coisa que aconteceu no tempo de Abias, citando o livro do profeta Ido, ou Idô. Quem é esse, hein? Podia fazer como pergunta, mas eu já vou respondendo aqui, né? O profeta Idô é um profeta que aparece aqui como alguém, ele é citado algumas vezes aqui como um profeta daquele tempo, né? Porque ele diz assim, último versículo, capítulo 13. Os mais atos, pois, de Abias, tanto seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Idô. Então, você vê que é uma referência. E era um profeta de Deus. E aparece esse nome de novo lá em Zacarias, Profetas Menores, como sendo o avô de Zacarias. E muita gente coloca realmente essa cronologia aqui. Não é tão garantido, mas você vê que a Bíblia conta histórias paralelas, né? Já lemos lá só sobre o livro de Enoque, vários outros que aparecem como textos que confirmam a palavra, mas não são textos bíblicos. E aqui temos a história do profeta Idô. Muito bem. 2 Crônicas 13. 2 Crônicas 14 fala do rei Asa. Esse rei também é muito bem referenciado lá em Reis. E o rei Asa foi um bom rei. Ele reina por muito tempo. Teve paz na terra no tempo dele. E ele foi um Deus que tirou os altares, mandou restaurar o sacrifício a Deus e sustentou uma guerra impressionante. Aqui está falando que o Asa vence a Zerá da Etiópia. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Você imagina o que é isso? 1 milhão de homens. O exército brasileiro hoje chega a 300 mil. O exército americano está por volta de 1 milhão. O etíope aqui tinha 1 milhão de homens. E o Asa saiu contra ele e no vale junto a Maressa ganhou a guerra. Feriu os etíopes e eles fugiram. Então, histórias de Asa aqui. Na sequência, o Asa, no capítulo 15, abole a idolatria. E aqui então vem o profeta Azarias. Mas no capítulo 16, ele se junta, porque o Baasa, que era o rei de Israel, Asa Judá, Baasa Israel, ele vai lutar contra aquilo que Deus tinha falado. Ele vai lá e guerreia contra. E o Asa, vendo que podia perder, ele se alia a Ben-Hadad, o rei da Síria. E aqui você começa a juntar as histórias, que esse Ben-Hadad era o rei que vinha lá antes do Elias. A Síria começa a crescer como um país que começa a incomodar Israel, principalmente o Reino do Norte. O Ben-Hadad, então, se alia ao Asa para defendê-lo contra o Baasa. Deus não gosta, o profeta vai lá reclamar,
e o Asa termina a sua história já com um tom negativo. Interessante dizer, capítulo 17, o Josafá, famoso Josafá, é o filho de Asa. Ou seja, esta história do Josafá já é a história com Acabe, que aliás aparece aqui no capítulo 18. Josafá e Acabe fazem aquelas alianças, vão para a guerra, ele repete aquela história que inclusive redundou na morte de Acabe, quando Micaías prevê a morte de Acabe e Zedequias diz que não, que vai ser tudo maravilhoso, mas Deus pôs um espírito de mentira na boca dos profetas, já expliquei esse assunto. Muito bem, capítulo 19, você vê que o foco aqui é Josafá, o Jeú repreende a Josafá por aquilo que ele estava fazendo. Capítulo 20 conta as histórias de Josafá, e aqui eu quero relembrar, porque esse capítulo 20 de 2 Crônicas tem uma passagem muito conhecida. Josafá foi o rei que chamou aquela oração de Salomão às falas, porque vem contra ele o exército inimigo, e Josafá então se prostra diante do templo e fala: ah, Senhor, o Senhor falou que o Senhor ia ouvir a oração que se fizesse nesse lugar, o Senhor disse que os povos se levantariam, mas nós estaríamos aqui seguros. Agora tem os filhos de Moabe, os filhos de Amão, eles estão vindo contra nós. O Josafá temeu, buscou a Deus, apregoou um jejum, chamou essa oração, está no versículo 6 do capítulo 20. E aí o que acontece? Deus fala para ele aquela clássica frase: você não tem que guerrear, esta batalha pertence ao Senhor. Então, chama lá os seus cantores, pega lá a equipe do louvor, coloca na frente e sai louvando, porque essa batalha é minha. Eu vou pelejar, não é você. Isso é famoso, conhecido, porque fala, né, que a batalha pertence ao Senhor, música sobre isso. Imagina o que os cantores pensaram na época, né? O exército sai, entra os músicos lá. Eu queria ver essa turminha do louvor assim, viu? Porque bater o pé contra o diabo no meio do templo lá, no cima do tablado, no meio da guitarra e da bateria, legal. Agora vai lá enfrentar o inimigo face a face e dizer: Deus, estamos sem arma aqui, mas a nossa arma é louvor e adoração. Foi o que aconteceu aqui e Deus deu esta vitória. E aí então, no versículo 20, Josafá dá uma palavra para o povo antes de tudo acontecer. Ele diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que interessante essa frase, porque ele está dizendo aqui duas maneiras de se aproximar com Deus. Quando ele fala crede no Senhor vosso Deus, ele está falando da lei, ele está falando dos mandamentos, ele está falando de honrar e obedecer a Deus. E quando você se relaciona com Deus, você está em segurança, isto é, salvação. Então, a salvação vem da sua fé e da sua crença no Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Agora, a segunda parte, ele fala: crede nos profetas e prosperareis. Porque, na verdade, na hora do H, você crê em Deus. Mas o que eu faço agora? Aí vem uma palavra profética. Tem alguém que está dizendo a sua ação de curto prazo, o seu mover tático daquele momento, não dos valores que você tem, mas as atitudes que você toma. Então essa postura aqui de dizer: ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e foram desbaratados. Ou seja, a palavra profética que veio trouxe prosperidade. Então quando você ouve a Deus, não apenas segue a Deus, prosperidade. Quando você não ouve a Deus, insegurança. Tem muito crente hoje buscando prosperidade, mas não tem segurança de que Deus está com ele. Tem muitas pessoas que estão seguras com Deus, mas não buscam prosperar na terra. Este equilíbrio é sempre o grande desafio. E está posto aqui, 2 Crônicas 20. Muito bem, 2 Crônicas 21, o último capítulo dessa leitura dessa semana, fala da morte de Josafá e da impiedade do seu filho Jeorão. Foi um mau rei, 8 anos
de um mau reinado. Terminamos aqui a nossa leitura da semana. Eu quero deixar mais claro aqui também as perguntas. Fora aquelas que eu já falei, eu queria também perguntar aqui para vocês. Bom, falei do Salmo, falei das medidas do templo, né? Qual que era em metros. E agora a última pergunta. Fácil essa pergunta, hein? Você já viu essa expressão? Foi-se embora sem deixar saudades, né? Foi-se embora sem deixar saudades. Sabia que ela é bíblica? A quem se refere essa expressão? Foi-se embora sem deixar saudades. Leia aí esses textos dessa semana e venha com essas respostas na semana que vem. Até lá!